Eu estou vendo que algumas pessoas, mesmo alguns que eu tenho amizade, estão vindo pela primeira vez, né, aqui na casa. Quem que está vindo pela primeira vez na escola do Legislativo? É bacana isso, que cada tema traz um público. E a gente nota que todos os temas, na verdade, eles formam uma rede aí de conhecimento para o nosso município, né? Para quem não me conhece, eu sou Nancy Tami, eu estou vereadora, estou também como diretora aqui da Escola do Legislativo. Como tem muitos que estão pela primeira vez, sem tomar o tempo do tema principal, mas só para a gente se posicionar, a Escola do Legislativo ela foi criada num decreto lá em 2014. Só que em 2017, a gente tira praticamente esse projeto da gaveta e faz funcionar. Faz funcionar como? Fazendo um regimento, aí a gente sabia que não tinha dinheiro, claro que envolve recurso, nós temos aqui uma infraestrutura que é com dinheiro público, né? A sala, a luz, quer dizer, você tem aí servidores que estão nisso, mas não tem recurso, todo mundo vem como voluntário. E a gente acha isso bacana, que é o voluntariado da nossa Piracicaba, muitas vezes além, tem vindo gente de fora também. Ontem nós tivemos aqui uma discussão sobre a questão da arte, né? no sistema, na base curricular do ensino fundamental 1 e 2. E até me espantei que estava lotado e eram todos professores. Só tinha uma pessoa que não era professor. Então, são temas diversos e a escola ela trabalha em 3 eixos principais, que é promoção de cidadania, que tem a ver com o tema de hoje. Aí tem formação de lideranças, fala, mas eu não sou líder. Todo mundo é líder, de alguma forma, em algum momento na vida, ou todos os dias da vida. E também difundir cultura, porque a gente não consegue, nenhum dos dois anteriores, nem exercer cidadania e nem exercer liderança, se a gente não tem embasamento de conhecimento. O conhecimento é que nos faz argumentar e não partir para a agressividade. Muitas das agressividades que a gente vê de opiniões, a pessoa tem tanta falta de argumento que ela vai para a violência, né? E a escola ela faz exatamente o contrário, ela vem para a gente respeitar as opiniões divergentes. Quando a gente tem alguma proposta, que é um tema que a gente nota que traz só uma parte, como nós vamos trazer a discussão da reforma da Previdência, e eu estava só com pessoas que são contra. Eu falei, não, nós temos que trazer no mesmo peso aqueles que são favoráveis, para que quem vem assistir tenham os dois lados. Então, vamos debater, vamos ver o que é bom de um lado, o que pode ser bom do outro, para a gente ir tomando posição. Então, nós estamos aqui, eu não sei a contagem desse ano, mas a Fernanda está ali, a outra Fernanda, a Érica, elas atendem na secretaria, estão à disposição de vocês aí se quiserem conversar. Se vocês quiserem propor algum conteúdo, se alguém quiser vir como voluntário desenvolver algum tema, aí nós temos um conselho, e nesse conselho fazem parte também uma professora da USP e um coordenador da Unimep, que entendem muito dessa questão de capacitações. Então, quando vem uma proposta, a gente tem uma reunião mensal, analisa, todo mundo tem uma devolutiva, aí às vezes não está ainda contento, a gente junta com outra coisa, tenta moldar para atender todo mundo. E não precisa ter doutorado, nem mestrado, nem graduação, nem mesmo fundamental. Cada um tem um pouco para dialogar, para trazer aqui como conteúdo para o crescimento do nosso município. Então, quem tem alguma experiência bacana, né, seu Jerônimo? Essa história toda que o senhor tem aí, e o Joel. Então, quem tem uma experiência bacana e quiser colocar aqui como conteúdo, a gente está à disposição. E aí, sem me alongar, vocês têm aí, né, eu acho que uma pastinha, uma pranchetinha, onde tem uma ficha de avaliação. A gente pede muito que vocês coloquem até as sugestões também, que isso nos ajudam. Todos esses dados estão muito organizados. O ano passado, nós fizemos um trabalho aí, que foi um trabalho de pós-graduação, que todos esses dados entraram. Então, para ter memória, porque também muitas vezes a gente faz, não registra e se perde no tempo. E hoje a gente vai ter um exemplo disso, né? Um resgate, né? Esse resgate do nosso trem piracicabano. Então, ter registro, ter memória, ter documentos que falem sobre o nosso município é importante. E aí, então, é importante esse preenchimento das fichas, e tem lá na frente uma lousa. Fala, nossa, uma lousa na Câmara, eu posso escrever? Todo mundo pode escrever, de uma forma respeitosa sempre, mas deixe algum recado, tem ali o giz, o apagador, porque as pessoas passam aí o dia inteiro
E às vezes tem mensagens que nos contagiam, né? Tem mensagens que fazem a gente ter outra atitude durante o dia. Então, estaria à disposição para deixar essas mensagens nessa lousa interativa. E tem vários cursos aí novos. Olha, a gente vai ter aí, do mesmo professor de ontem, né? Ele vai falar sobre a Tarsila do Amaral, que é orgulho da nossa região, do Brasil, né? Vai ter no dia 3 de abril, a roda de diálogo, a 5ª Conferência Nacional da Pessoa Idosa. Nós chamamos o Conselho, vai estar aqui conosco. Esse Círculo de Cultura da Paz é incrível, é dado pelo Instituto Pacto, que trabalha com isso. E também a questão da astronomia, que tem lotado. Então, sempre entrar no nosso site da Câmara, tem o link lá da escola, fazer a inscrição. E o litro de leite, que quem não trouxer também vai assistir da mesma maneira, mas esse leite é mandado para entidades que estão regularizadas. A gente não faz propaganda disso, ninguém vai tirar foto a hora que vai entregar leite, nada disso. Vai um carro da Câmara, entrega, e é uma maneira de ajudar um pouquinho, e a gente vê que elas às vezes até esperam, e que isso às vezes ajuda muito a até salvar a semana, né? Então, é uma maneira de todo mundo vir, ajudar um pouquinho, e nós também ajudarmos um pouquinho. Eu acho que, em síntese, é isso. Então, quem vai falar sobre o trem Piracicabana aqui hoje é o Rodrigo Bombá. Ele é estudante de Negócios Internacionais pela Unimep, educador social, e Eduardo Vicentim, que é técnico em edificações pela EEP, a nossa EEP. Então, é com eles que vai estar agora. São 2 horas? 2 horas de tema, aí depende deles. Por que a gente usa o microfone? Porque nós temos um canal do YouTube, ou é transmissão ao vivo, ou é um canal do YouTube, porque tudo que a gente faz é com transparência. Ninguém vai esconder nenhum diálogo, nenhuma pergunta, e às vezes essa sala já ficou bem acalorada, mas desde que se tenha respeito, ideias divergentes é para a população vir colocar e para a gente crescer junto. Então, tudo que é feito aqui precisa do microfone também para as perguntas, porque é gravado e está disponível no canal do YouTube da Escola do Legislativo. Tá bom? Olha, muito obrigada a vocês dois, né? E então, vou tentar assistir às 2 horas, mas eu tenho uma reunião mais tarde. Mas fiquem à vontade. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. É com uma grande alegria que a gente vem aqui nessa tarde e disponibilizar o material que, com um esforço muito grande, nós fizemos. Nós viajamos por toda a cidade aqui do interior paulista, procurando, conhecendo como que funcionava o nosso trem. Não só o trem, um dos trens que é Sorocabana, mas a Ituana, Sorocabana, a Paulista, né, depois a FEPASA. Mas antes de falarmos sobre isso, eu quero agradecer imensamente o convite, eu quero agradecer as pessoas que nos receberam tão bem, e eu gostaria de citar o nome delas, entre todas as outras, né, as pessoas aqui, a Fernanda, a Érica e a Fernanda Gnolini, né? Isso, tá, isso, as 3. E a nobre vereadora Nancy Tami, por disponibilizar esse espaço, por correr atrás de tantas coisas importantes para nós aqui. E isso faz com que Piracicaba tenha cada vez mais ciência do seu espaço, ciência da sua história, e de que cada um pode contribuir com aquilo que sabe. Isso é de suma importância, mais do que importante, necessário, porque a gente possa progredir como sociedade, como povo, não é? Como piracicabano e, mais do que isso, como brasileiro. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas, aos técnicos, a todos aqueles que se dispuserem, se dispõem para estar aqui nessa tarde. A princípio, a gente tinha feito um projeto para falar sobre cultura piracicabana, música. De repente surgiu a ideia, como ele já tinha dados a respeito dos trens de Piracicaba aqui, então falando, vamos incrementar isso daí e vamos fazer. Porque é algo assim, incrível, e na trajetória da história, do decorrer da nossa caminhada, nós descobrimos assim, coisas incríveis, sabe, de pessoas, e é algo sentimental, porque o pessoal que, né, antigo, que viveu essa época do trem, tem algo isso na emoção, sabe, no caráter, na formação, porque fez parte da vida, do sustento da família por
por tanto tempo, né? Então, eu quero agradecer, eu quero, nesse momento também, prestar a minha homenagem a todos os ferroviários, em especial aqueles que fizeram parte daqui de Piracicaba e da região. E são de extremamente importância para o progresso de Piracicaba, foi no passado, e eu espero que um dia a gente possa voltar a ter esse trem, né, ou alguma coisa parecida para a nossa cidade. Então, eu quero agradecer a esse convite mais uma vez, e passo a palavra para o Eduardo Vicentini, que vai apresentar para a gente esse projeto, essa história, né, esse projeto que tantas pessoas tiveram como projeto de vida, né? E a gente se namora com isso, porque a gente se vê, sabe, assim, lá dentro. Nossa, é muito legal. Então, muito obrigado e boa apresentação aí, como podemos dizer? Boa roda de conversa, né? Muito obrigado. São as famosas trocas de ideia, né? A gente está aqui para compartilhar o que a gente sabe, também escutar. A gente sempre aprende com o outro, isso é muito importante. Primeiro, agradeço a todo mundo que dispôs seu tempo para estar aqui conosco, né? A gente vai falar sobre o trem piracicabano, especificamente a gente vai começar nas histórias das ferrovias paulistas, desde a Baixada Santista, né, do comércio que a gente tinha e da necessidade com que se fez a demanda do trem. Depois, no primeiro período, a gente tem a Ituana, que partia próximo a Jundiaí. Depois, segundo tempo, a gente tinha a Sorocabana. E a última, que é a mais conhecida, quando se fala em memória ferroviária em Piracicaba, a Paulista. Bom, tudo começa na independência do Brasil. E como novo reino, a gente tinha que ter nossa independência financeira também. E nossos dois maiores produtos de exportação eram o tabaco e o café. E, junto com isso, a gente precisava de mão de obra, depois da abolição da escravatura. E com a vida dos imigrantes, né, crescendo nos portos, tudo isso era realizado a tração animal, era uma coisa muito demorada. O Rio de Janeiro foi o pioneiro no cultivo de café em escala mundial. Mas a expansão da cultura cafeeira se consolidou nas regiões de Vila Nova da Constituição, que era toda essa região de Piracicaba. E Vila Nova da Constituição em homenagem a Portugal, né? Então, depois ficou atualmente como Piracicaba, Araraquara, Rio Claro, Limeira, Pirassununga, Araras, Santa Bárbara, São Pedro, Santa Maria, Rio das Pedras, Charqueadas e outras instâncias. Conforme se tinha um município, ia se dividindo em pequenos distritos, e os distritos ganhavam autonomia até ficar em uma comarca por si só. Em São Paulo, esse deslocamento afastou cada vez mais lavouras do Porto do Rio, dificultando o seu escoamento, até então realizar a tração animal, como eu tinha falado. A alternativa era o Porto de Santos, no litoral da própria província. Porém, entre a zona cafeeira e o porto havia o maior obstáculo ao desenvolvimento da província, os 860 metros de desnível da Serra do Mar. Então, em 1859, o Visconde de Mauá convence o governo imperial sobre a importância da ferrovia, e para a execução das estradas de ferro, ele procura um dos maiores especialistas no assunto, o engenheiro ferroviário britânico James Brownless. Porém, a dificuldade era extrema devido aos 860 metros de desnível entre a Serra da Baixada Santista e o interior do estado, que só poderia ser realizada através de excepcional experiência, pois era considerada impossível até então. A serra deveria ser dividida em 4 declives, com um comprimento de 1.781, 1.947, 2.096 e 3.139 metros, respectivamente, tendo cada uma inclinação de 8%. No final de cada declive, seria construída uma extensão de linha de 75 metros de comprimento, chamada patamar, com a inclinação de 1,3%. Em cada um desses patamares, deveriam ser montadas uma casa de força e uma máquina a vapor para promover a tração dos cabos. Nesta época, na Inglaterra, é criada a São Paulo Highway, a empresa britânica que vinha administrar todas as instâncias ferroviárias aqui do Brasil. Para essa nova estrada, foi utilizado o sistema Endless Hope, ou sem fim, funicular. Nesse sistema, o percurso era dividido nas 5 seções, em cada uma delas havia máquinas de 1.000 cavalos, instaladas em posições subterrâneas, embora as máquinas não ultrapassassem a potência de 951 cavalos. Para cada composição que subia, havia uma outra de peso próximo ou equivalente que descia de forma a contrabalancear as forças, e exigiram um esforço mínimo das máquinas fixas, que eram as locomotivas.
E, entretanto, também tinha esse sistema endless rope funicular sem fim, mas também tem a cremalheira, que era muito mais utilizado para transporte de passageiros. Porque o trem ele só consegue andar normalmente em áreas que são planas, ele não suporta muito aclive. Então você precisa de um sistema a mais para conseguir dar aderência suficiente para vencer esses grandes aclives. E esse daqui é um sistema, o cremalheira. Sim. Da máquina trepidando e descendo para aí. Aqui a gente vê o sistema para garantir a aderência, o dele consiga subir com o sistema mecânico e os trilhos, né, do trem, normalmente. Esse sistema ele foi muito mais empregado no Rio de Janeiro, muito mais em Suíça. Mas como a nossa cidade tem uma aclive muito grande, tem que utilizar outro sistema. Aqui, ó, Rodrigo. Este daqui, então, era o sistema para contrabalancear as forças. É como se fosse realmente uma balança. Para cada locomotiva que descia, tinha que subir uma de peso próximo equivalente. Esse era o sistema de cabeamento, que puxava e promovia essa tração toda. Que esse é o sistema funicular, diferentemente da cremalheira, para conseguir vencer esse vão. Aqui a gente tem uma ilustração, né, ilustrando o sistema do primeiro patamar, segundo, terceiro, até chegar à última cidade antes da serra, que era Paranapiacaba. Daí a gente tem a máquina fixa, né, o esquema, como era o cabo puxado, o maquinista, o cabo, mostrando o plano inclinado, o patamar. Essas daqui eram os maquinários da época. Acredito que todos eles tenham vindo da França, pois na época a gente não tinha todo o sistema de beneficiamento do ferro. No deslocamento da composição, de um plano para outro, uma máquina chamada locobreque, que acompanhava os vagões, possuía uma tenaz. Volta. Que se prendia ao cabo impulsor até a seção seguinte, onde se realizava a mudança de cabo e assim sucessivamente até o pé da serra. O sistema foi inaugurado em 1901, sendo apelidado de Serra Nova, enquanto o antigo de Serra Velha. Daí a gente já vê o declínio da ferrovia, né, abandonado. Com as soluções mais modernas a gente conseguiu achar outros traçados, mas para a época o único meio resultante foi esse. A gente vê os cabos de todo o sistema, as duas vias, uma que ia, uma que voltava, essa ponte. Essa aqui é uma imagem que mostra um retrato da época da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que também é um órgão muito importante para a preservação dessa memória. Aqui a gente tem a carta, né, das ferrovias, que a nossa estrada era a estrada de ferro Santos a Jundiaí, até então gerenciada pela São Paulo Highway Company. E aqui outras ferrovias que também cortavam o estado. A escavação das rochas foram feitas somente com cunhas e pregos. Alguns cortes chegaram a 20 metros de profundidade. Para proteger o leito dos trilhos das chuvas torrenciais, foram construídos paredões de alvenaria de 3 a 20 metros de altura.
o que consumiu 230 mil metros cúbicos de alvenaria. A despeito de todas as dificuldades, a construção terminou 10 antes do previsto em contrato. A São Paulo Highway foi aberta ao tráfego em 16 de fevereiro de 1867. Aqui a gente chega ao Porto de Santos, a primeira estação que é explorada pela São Paulo Highway, que é a estação do Valongo, que se concentrava bem no centro da zona portuária. Aqui a gente percebe já a imposição do Império do Reino Unido, que a gente tem os leões da coroa britânica, o relógio inglês com os números romanos, o curioso também telhado, pois não se conhecia as temperaturas do Brasil, e lá fora se utiliza os telhados mansarda, que é o nome propriamente dito, para evitar que a estrutura sofra com a neve, porque conforme neva, o peso se acumula em água, e a água tem um peso proporcional muito grande, então tem esse telhado inclinado. Então, todas as construções dessa época tinham esse telhado porque acreditava-se que nevava, que não tinha nenhum conhecimento do clima do Brasil. Aqui em cima a gente tem um ferro, né, forjado, em arte nouveau, e tem uma arquitetura clássica, romana, aí, misturada. Pode passar. Aqui a gente já chega em cima, na última cidade da Serra, em Paranapiacaba, que foi conhecida por muito tempo como a Vila Ferroviária. Essa é a vila onde os funcionários da São Paulo Highway se estabeleceram, e cada um tinha seus planos de moradia, que a empresa dava. Durante muito tempo, foi um ponto muito importante e crucial para o desenvolvimento de São Paulo. Essa seria a foto da primeira estação, antes de ser queimada, porque todo patrimônio no Brasil acaba, de algum jeito, sofrendo algum deterioramento. Pode passar. Ainda na atividade da época. Depois de muitas depredações, a estação pegou fogo várias vezes, somente sobrou o relógio. Também em inglês, né, em estilo romano, e na serra lá com o clima todo europeu. Nossa, mais um. Que até tinha neblina. Quem for lá ainda consegue pegar no mesmo estado. Aqui a gente já chega no centro da nossa província, na Estação da Luz, importante estação. Alguém aqui já teve a oportunidade de ir para a Estação da Luz? Aqui a gente tem um anagrama da São Paulo Highway Company, né? É interessante notar que todas as empresas sempre deixam sua marca, né? Sempre suas insígnias. Então eles tinham a deles. Aqui a fachada principal, né? Uma vista da fachada. Aqui mais uma vez, né, a arquitetura inglesa, né, deixando a sua marca, a data de 1900, quando atualmente foi construído esse segundo prédio. Não era a primeira, mas a primeira não se tem muitas fotos nem memórias. Todos os materiais para a construção dessa estação vieram importados de navio, desmontada peça por peça. Pregos, tijolos, madeira, pino de rigo irlandês, telha cerâmica de Marsella, França, a estrutura de aço de Glasgow, Escócia, material suficiente para cobrir uma área de 7.520 metros quadrados. A estrutura metálica tem 150 metros de comprimento, uma torre de 60 metros de altura, seu desenho arquitetônico é dórico, itálico, vitoriano. As torres são cobertas com material estampado, tendo ornamentação muito artística. A torre mais alta tem um relógio que permite à cidade ter um regulador visível, vendo a hora oficial. Naquele tempo era muito comum em monumentos você colocar um relógio, porque não era um material que todo mundo detinha, era um artigo praticamente de luxo, pela época ainda do começo das revoluções industriais. Não, continua. Nas paredes internas se sobressaem colunas e semalhas em estilo coríntio. O espaço nas colunas é aproveitado com decorações fitomorfas. Suas clarabóias são feitas de vidro, chumbo e bronze. A fachada principal tem 125 metros e a estação foi a mais rentável de toda a América Latina. Aqui a gente nota no relógio quando passou a ser estrada de ferro Santos-Jundiaí, depois da queda também do Império do Brasil. Aqui
foi a primeira construção da Estação da Luz. Depois também aconteceu um grande incêndio, toda a estação ficou prejudicada e perdemos toda essa parte aqui. O teto foi rebaixado até aqui para que a estrutura conseguisse resistir ainda. Daí adotou essa laje no formato com essas nervuras e 4 pilares para reforçar. E aqui em cima abriga o Museu da Língua Portuguesa atualmente. Tudo acaba pegando fogo no final das contas. E para dar um destaque, né, sempre essa coisa muito de representação artístico, a estação foi feita realmente para suprir a necessidade da gente exportar o nosso material, a nossa riqueza, o ouro preto, né, o café. Então a gente tinha toda a ornamentação com café em todos os corrimões e tem até hoje. Uma propaganda da época, né, dos trens rápidos que iam até Santos. Antigamente você poderia pegar na Estação da Luz e ir até Santos, no litoral, sem preocupação, sem trânsito, só embarcava e ia tranquilo. Horários, né? Mostrava as classes. Nossa. Aqui a gente tem a carta das ferrovias na época. Além da nossa ferrovia, que cortava para vir para cá, a gente tinha Sorocabana, que também desenvolveu um papel muito importante. A Ituana, que teve esse nome a Itu, e a São Paulo, Rio de Janeiro, que chegavam na estação Leopoldina. Daí a gente pegava o trem em Santos, seguia para Jundiaí, até o final, onde até hoje ainda circulam os trens de passageiros da Companhia Metropolitana de Trens. De lá a gente pegava a baldeação até Itaci, aqui na primeira Ituana, que foi a primeira companhia ferroviária que chegou em Piracicaba. Que a gente sempre tem a memória muito da Companhia Paulista, mas ela foi a terceira e última companhia ferroviária que chegou aqui, realmente prestando um serviço muito melhor, mas foi a última. Depois que a gente saía de Itaici, a gente pegava outra baldeação, passava por Indaiatuba, Montemor, Capivari, Mumbuca, Rio das Pedras, até chegar em Piracicaba, que na época era Vila Nova da Constituição. Aqui a linha Tronco, que saía de Jundiaí para Piracicaba. A primeira locomotiva da Companhia Ituana, com certeza a primeira delas, mas deveria ser usada já de outras ferrovias. Daí foi Companhia Ituana de 1877 a 1892, Companhia União Ituana e Sorocabana, quando a Sorocabana também adquire parte dessa empresa, de 1892 a 1905, Estrada de Ferro Sorocabana de 1905 a 1971, e por último a nossa estatização, né, FEPASA, de 1971 a 1990. O histórico da linha. O ramal de Piracicaba foi construído pela Companhia Ituana a partir de 1873, partindo da estação de Itaici, na linha também da Ituana, entre Jundiaí e Itu. Em 1892, houve a fusão com a Sorocabana, formando a Companhia União Ituana e Sorocabana. Em 1893, o ramal chegou a São Pedro, ponto terminal, 58 quilômetros à frente de Piracicaba, onde havia chegado em 1877. Então, se você quisesse viajar para São Pedro, você conseguia naquela época. A Ituana foi definitivamente incorporada pela Sorocabana em 1905, com a compra da CUSE pelo grupo americano Percival Farquhar. O ramal, algumas vezes chamado também de ramal São Pedro, teve o trecho final entre Piracicaba e São Pedro suprimido para trem de passageiros em 1966, e seus trilhos foram retirados em 1980. Até esta época, ainda seguiam cargas para a usina Costa Pinto, atual Raizen, e para Dedinho. O tráfego de passageiros entre Itaici e Piracicaba acabou no dia 15 de 2 de 1977, último dia de circulação e 5 dias antes do centenário da linha. Enquanto trens de carga continuaram trafegando cada vez menos, até meados de anos de 1980, por volta de 1990, os trilhos abandonados foram arrancados e retirados pelo que era então a FEPASA. Um detalhe muito importante, em muitos lugares realmente acabou o transporte de passageiros, mas ainda se perpetuou o transporte de carga. Nos municípios ao redor aqui, acabou realmente tudo indo embora. Aí a gente tem a ponte dos Irmãos Rebouças, que foi a primeira ponte de concreto armado do Brasil. Aqui a gente tem os trilhos da Companhia Ituana, que passavam rente a ele.
Aqui outros trilhos que eram da companhia do Engenho Central, que era a Société Sucre Brasilienne, que era uma empresa francesa que adquiriu o nosso engenho e exportava os licores dela. Aqui a ilustração com o trem da Ituana, a linha do bonde passando. Daí a gente chega, né, na nossa cidadezinha aqui do interior, na Avenida Armando Salles de Oliveira, né, que a gente tinha essa daqui que era a única mão que ia e vinha. E por onde passa ela hoje, ficava realmente a linha, né, a via férrea. Aqui tinha um evento de carros, por isso, porque o trem ele supria toda a necessidade de carga, então a demanda rodoviária era muito baixa. Conseguia se aproveitar muito mais do estado, do município, para se fazer atividades como esta. Aqui é o correio, que existe lá até hoje, e ele passava rente também, por toda essa cidade. Onde é toda Armando Salles de Oliveira, era o caminho dele. Daí a gente vê, né, qual que é a falta verdadeira do trem para suprir toda essa questão de logística. Quando a gente tem um vagão, é equivalente a 3,5 caminhões. Então, um trem com 80 vagões, você retira 280 caminhões do tráfego rodoviário. Isso tem um impacto muito grande quando você fala em agilidade, até na própria manutenção do município, né? Que o que é pior para a rodovia é quanto mais carga. E o trem ele comporta isso de uma maneira muito eficaz. Além de ser mais barato pelos custos. Tem menor índice de perda, principalmente para carga de alimentos, como soja, etc. e tal, porque um caminho de São Paulo até o Paraná se perde mais da metade de toda a produção que estava sendo transportada. Aqui a gente tem a primeira estação de trem, que é onde se localiza hoje a escola Dr. Alfredo Cardoso. Acredito que só tenha essa foto, né, da vista da linha. E em 1872, por 600 contos de réis na época, os capitalistas piracicabanos conseguiram a vinda da estrada de ferro Ituana, inaugurada no Largo da Estação Velha, com discursos de Prudente de Moraes, né, nosso primeiro presidente da República, né, e do Barão de Resende. O dia 20 de 2 de 1877 ficou na história de Piracicaba. A estação ficava entre as ruas 15 de Novembro, Moraes Barros e Manuel Ferraz de Campos. 7 quarteirões acima da segunda estação. Essa, então, foi a segunda estação ferroviária, ainda pertencente à Ituana, que foi aproximada para o córrego Itupeva, que temos aqui embaixo, e hoje em dia está submerso. Essa daqui era a fachada, né, original, portas em arco, molduras nas janelas, uma platibanda mais elevada, que a platibanda tem esse efeito de esconder a cobertura, então dá uma outra cara, uma outra característica. E essa daqui é a frente do terminal central de integração de ônibus. Aqui atrás a gente vê os galpões antigos que se usavam para serviços da ferrovia. Aqui foi a inauguração. O pessoal vinha com as carroças, ali tinha os coxos para os animais, né, beberem água. Foto da época. Aqui é uma foto bem baixa qualidade, mas é o único registro que eu acredito que exista também dessa segunda ferrovia aqui. Depois de uma reforma modernista, né, a gente perde as nossas portas em arco, a gente perde as molduras, a gente perde a platibanda, né, para ficar um prédio modernista, porque isso vem muito junto com a era de Vargas. Toda a questão sempre tem que tirar o barroco, tem que tirar o rococó, né, o arte nouveau, para implantar sempre o modernista, porque acreditava-se que isso era o progresso naquela época. A gente tem diversas obras que sofreram com isso, a gente entende um pouco. Próximo. Acredito que todo mundo aqui já tenha passado alguma vez, até sem saber que ela era a segunda estação ferroviária daqui. Bem atual. Aqui a gente vê, beleza, mesmo se as pessoas não quisessem, né, colocar isso na cabeça. A gente tem todo o fechamento da via do trem. Então, até hoje essas marcas ainda continuam. O trem ainda mostra que ele passou por aqui, deixou suas marcas.
A gente tem as barreiras feitas com trilhos. Muitas vezes você passa na rua, você pode não perceber. Mas muitas vezes elas são feitas todos os trilhos da ferrovia quando ela foi desativada aqui. Tudo isso daqui na José Michelet, né? Aqui é o galpão da antiga Ituana. Mais uma vez, todo o meio caminhável é fechado, porque realmente aqui não tinha necessidade, porque as pessoas não utilizavam esse trecho. Era somente para vedação da linha férrea. Observem a chaminé aqui. Próximo. Naquela época era assim, que as pessoas viam esse trecho. Daí a gente vê um mapa, inclusive aqui do Instituto Geográfico de Piracicaba, né? Da linha da Sorocabana. Todo o traçado dela até a ponte. Depois ela continuava na Juscelino Kubitschek, que é a atual Juscelino Kubitschek, e a da Paulista. Elas se encontravam, mas não no mesmo nível. Uma em desnível. A Paulista sobre a ponte e a Sorocabana passava por baixo porque ela vinha de Rio das Pedras. Daí a gente vê até hoje ainda as ruas, manteve o nosso traçado, acabou se tornando a nossa principal avenida, uma das principais, né? Daí, como eu falei, ela continuava aqui pela Avenida Juscelino Kubitschek, saía pela Rua José Soledade, depois acabava na Avenida Francisco de Souza. Daí a gente observa essa sinuosidade, que com certeza na época que foi construída, tinha uma região assim com muitas colinas e teve que ser feito dessa forma, né? Porque a ferrovia ela chega depois da consolidação da cidade. Ela não foi a primeira coisa. E normalmente a cidade se desenvolve em torno das estações ferroviárias. E aqui a gente vê, né? Até pelo próprio contorno que a gente viu do mapa, a linha passando no meio das duas vias. Depois ela vinha acabar aqui no Matadouro, atrás da fazenda que se chamava Fazenda Algodoal, porque tinha-se produção de algodão. Aqui em Piracicaba a gente também tem uma história com toda a cultura da tecelagem, né? Das modas, das roupas, até chegar no entorno de Santa Terezinha. A gente tem um mapa da época aí, meio que remontado do jeito que dava ainda para apresentar. Então a gente tinha Piracicaba, estação-chave de Santa Terezinha, Costa Pinto, que a gente tinha o ramal que saía diretamente do Engenho Central para lá, de serviços. Estação Recreio, Estação Paraíso, a Estação de Charqueada e o ponto terminal São Pedro, ainda na Sorocabana. E depois, nessa mesma estação-chave, a gente tinha propriamente a chave que trocava o ponto terminal, e daí a gente ia para o Porto João Alfredo, que era um porto fluvial. Era-se utilizado as cargas embarcadas no rio e seguia através da navegação fluvial para outros municípios, para depois aí continuar em outras estradas de terra ou até mesmo em outras estradas de ferro. Então a gente tem a São Pedro demolida, a Charqueada, que acabou virando o galpão da prefeitura, a Paraíso, que também foi tomada como moradia por populares. Mesma coisa, idem. A Costa Pinto ainda tinha uma situação muito boa, deveria ter sido restaurada, mas acabou, acho que pela própria predileção das empresas no entorno, sendo demolida. E aqui era a Montana, né? Nossa antiga chave, que também foi demolida lá na região de Santa Terezinha, na margem direita do rio. Pela estação passava um ramal de bitola métrica. Já eu vou explicar o que é bitola. De cerca de 30 km, pertencente ao Engenho Central, que por sua vez era um dos 6 engenhos existentes no Brasil da empresa francesa Société Sucre Brasilienne. Daí por que chave? Porque é realmente onde se fazia a troca do ponto terminal. Um ponto terminal para São Pedro, que era a linha realmente onde terminava, e depois, com a ascensão da navegação fluvial, foi feito o ramal para Ártemis, no qual essa chave também trocava para outra estação terminal de lá. A gente vê, né, a sequência do ponto A para o ponto B e do ponto A para o ponto C. Pode passar.
Aqui é uma foto realmente ilustrativa, né? Uma chave mecânica, mas existem diversos modelos automáticos. Tem uns que eram com a placa elevada, para quando o maquinista passasse, ele já batesse, já desviasse para outra locomotiva que estivesse seguindo outro caminho diferente. E aqui a gente tem a segunda ponte, né, que liga para Santa Terezinha, que era uma ponte completamente de ferro da Companhia Sorocabana. Acredito que ninguém que mora lá conheça isso. Que fica do lado da Ponte Estaiada, nova aberta. Antigamente era o Quilombo do Corumbataí. E até hoje na área foi feita a área de lazer em homenagem ao Quilombo do Corumbataí também. A gente observa toda a estrutura de ferro, que foi adotada hoje como passarela de pedestres, pela revitalização do lugar. Aqui é um detalhe muito importante. Toda vez que a gente se encontrar em dúvida, será que aqui já passou o trem, será que não passou? A gente chama esse arrimo, né, que o pessoal conhece como muro de arrimo, de talude. Então todo talude que tiver essa sequência, essa tipologia dessas pedras, ali realmente pertenceu a uma companhia ferroviária que explorou ela primeiramente. Mais para frente a gente vai ver um pouco. Aqui é a Rua Delmo Cavagione, lá em Santa Terezinha, com os trilhos que também servem para barreiras. Então sempre reparem que tiver uma barreira, vocês olhem para ver se não é um trilho, que provavelmente será. Até agora ainda é Sorocabana. Primeiro pertenceu a Ituana, depois Sorocabana. E depois houve a fusão dos dois. Depois, com essa abertura, né, do Quilombo do Corumbataí, a gente teve a Rua Delmo Cavagione, que é a rua que é paralela. A ponte não chega nem a aparecer nos mapas. Como eu já tinha dito antes, bitola é uma nomenclatura técnica que se dá ao espaçamento de um trilho para o outro. A gente tem a bitola métrica, a bitola padrão, bitola irlandesa. A bitola métrica estreita de 1 metro, ela é muito mais utilizada para transporte de cargas e de serviço, pois se for para passageiros ela balança muito, então isso é desconfortável. A bitola padrão, ela é comumente usada na América do Norte, em outros lugares, porque é intermediária. Serve tanto para carga como passageiros, não chega a ser desconfortável. E a bitola irlandesa, que tinha 1,60 m e tem até hoje. E ela é utilizada tanto para transporte de carga como de passageiros. E enquanto maior a distância do bitola, maior capacidade de carga e passageiros ela tem. E velocidade também. Aqui é uma ação ao portador, né, da antiga Société Sucre do Brasil. E a época do engenho central, que ainda se transportava, que eles ainda utilizavam o serviço dos trens de carga, né? Que a bitola deles também era de 1 metro. É só mais para ilustrar, que não é o foco da gente é o transporte de passageiros, mas acabava que se cruzava também. Como eu falei para você antes, vocês observem a tipologia, todo aquele talude que tiver no engenho central, todo mundo aqui já teve oportunidade, creio eu, então sempre vai observar. Onde tiver esse muro de arrimo, é o talude necessário para que o trem conseguisse trafegar, até chegar a um patamar também mais plano, sem ser tão íngreme, para conseguir depois voltar em direção à usina. Aqui, algum tempo que ainda ficou exposta a locomotiva. Os trilhos ainda estão lá até hoje, parte pelo menos deles. Bom, aqui a gente tem, né, como eu já tinha falado antes, o trilho da Sorocabana, aqui o da Société Sucre, que é uma estrada de ferro deles, era propriamente da empresa. E que se cruzava com a linha do bonde, para eles terem a mesma bitola, de 1 metro. Aqui a gente tem a Barão de Resende, uma das demolidas também. Ficava bem próximo, né, ao local. E acredito eu que seja utilizado até mais pelos funcionários da própria Sucre Brasilienne. A Artemis Fluvial, que virou o salão de festas e também teve o segundo patamar, não sei, destruído, algum acidente, pois a fachada original era bem diferente. Histórico da linha. O ramal de João Alfredo foi construído para ligar a Ituana à sua recém-adquirida navegação fluvial.
Em 1887, ele saía da estação Chave, depois de montando em Santa Terezinha, e terminava na estação Porto de João Alfredo. Tinha 3 paradas além da estação terminal, mas somente uma parada, Torquato, era citada nos relatórios anuais da Sorocabana. A partir de 1945, a estação e o ramal ganharam o nome de Ártemis. Nos anos de 1950, a navegação fluvial foi desativada e a estação perdeu muito de seu movimento, sendo desativada juntamente com o fim das operações do ramal em 31 de janeiro de 1961. Aqui era a fachada original daquela estação, hoje em dia não se encontra mais esse segundo patamar. Também desconheço qual tenha sido a causa. Aqui a gente vê, né, toda a sinuosidade que ele tinha, porque ele não consegue fazer curva fechada. O trem, por ele ter toda essa magnitude dele, ele precisa de um retorno muito maior. E foi isso que deu o desenho de Ártemis, né? Porque aqui era a estação, mais de passageiros, que era do povoado de Ártemis, e aqui é o porto de desembarque para as cargas que vinham junto com o trem. Bom, a gente encerra aí a história da Ituana e da Companhia Sorocabana, que foram as 2 primeiras a operarem aqui. E a gente entra agora na Companhia Paulista, que foi muito mais aclamada pelos piracicabanos, pois a bitola deles era de 1,60, então era muito mais confortável e também a velocidade era maior. Primeiro foi a Companhia Paulista, de Estrada de Ferro, de 1922 a 1971, e depois passou a ser FEPASA, de 1971 a 1998. As cores eram assim, azul e prata, com o emblema da Companhia Paulista. Depois passou a ser FEPASA, essa foi o primeiro modelo da FEPASA de locomotiva. E esse daqui é o segundo. Os últimos antes das ferrovias sofreriam todo o declínio que ela teve. Companhia Paulista de Estrada de Ferro. De 1922 a 1931, né, como eu tinha falado, o histórico da linha. Embora idealizado desde o fim do século XIX para ligar Limeira a Piracicaba, somente em 1916 o ramal de Piracicaba começou a ser construído pela Companhia Paulista, mas saindo de Recanto, estaçãozinha logo após Nova Odessa. Ou seja, a gente nunca teve uma linha tronco, a gente sempre tinha que pegar baldeação em outras estações de outros municípios para conseguir chegar a Piracicaba. Em 1917, chegou a Santa Bárbara, para estacionar até 1922, quando se prolongou a estação terminal de Piracicaba Paulista. O ramal tinha bitola larga e não se ligava com o ramal do mesmo nome, da Sorocabana, cruzando-se na entrada da cidade em desnível. Em 1922, tensionava-se o prolongamento até Bauru, ideia abandonada em 1925, por causa das dificuldades da serra no caminho. Se eles quisessem ultrapassar essa serra, eles teriam que fazer o mesmo sistema até de Paranapiacaba, da Serra do Mar, ou adotar a cremalheira, como adotava o estado do Rio de Janeiro. E que isso emprega muito mais custos, muito mais mão de obra, um desgaste muito maior, que então para essa empresa explorar esse trecho não compensava. Daí a gente vê a linha tronco, né, que saía das proximidades de Americana, de Nova Odessa, precisamente até Piracicaba. Temos a primeira estação que a gente pegava, que era Recanto, que também foi tomada como moradia. Todas as estações de não tão grande importância, não tão, sem muito movimento de carga, sem muitos passageiros, tinham essa mesma tipologia, pequena aqui, a estação básica. Então a Silos foi lacrada para evitar uma possível invasão. A Caiubi foi demolida. A Tupi virou velório do distrito. Agora eu vou apresentar para vocês um vídeo do cargueiro, quando ainda circulavam as cargas até a Companhia Paulista. Direito. Aperta o clique direito. Direito.
Ele está passando nas intermediações lá de Tupi. Era o cargueiro já na época da FEPASA. Parabéns, porque eu ainda nem tive a oportunidade, né? Sou de 98, então de nem ao apito. E é um material realmente muito raro, né? Porque eu acredito que muitas pessoas não tiveram oportunidade nem de ver as últimas concessões da ferrovia funcionando. Hoje esse trecho está desativado, você ainda pode encontrar os trilhos, se você for até lá, que eles não foram retirados, pois passaram por posse do próprio município. Então é do município esse trecho ferroviário, só que ele já foi desativado. A Agência Nacional de Transportes Terrestres não reconhece mais nenhuma ferrovia em Piracicaba. Se fosse para reativar, teria que entrar com toda a pasta, fazer todos os processos burocráticos. Mas era uma ferrovia de excelente qualidade, pois até os dormentes nos trilhos, que é as peças que vai se ver, todas como se fossem teclas, eram de aço, então tinha uma qualidade muito superior. Daí quem já frequentou o Unimap pelo menos alguma vez na vida já deve ter visto os trilhos lá. A gente tinha uma estação bem em frente. Não sei se funcionava naquela época já alguma instituição de ensino, mas tinha a estação Taquaral, que também foi demolida. A estação de Piracicaba Paulista foi aberta em 1922, depois de mais de 20 anos de esperas e promessas de chegada do ramal da Companhia Paulista à cidade, em terreno doado pelo senhor Batista da Rocha Conceição, dono da fazenda Goldoal, a noroeste da cidade, que ele também tinha muitos interesses, pois era como ele mandava, distribuía e exportava também a sua produção de algodão. O nome da estação tinha terminação paulista, para diferenciá-la da estação Sorocabana, pois as duas teriam o mesmo nome de Piracicaba, então todo mundo conhece por Paulista, que foi aí que deu-se o nome do bairro, né, de todas as regiões ao entorno. Para diferenciar a estação de Sorocabana, situada a não mais de 2 km dali, que foi a anterior que eu mostrei para vocês, que foi a segunda estação. A arquitetura da estação era a mesma de Jaú, construída poucos anos antes no ramal de Jaú, da mesma Companhia Paulista. Como esta, Piracicaba Paulista era a estação terminal do ramal. As linhas da Paulista e da Sorocabana não se encontravam, apenas se cruzavam, um pouco antes da chegada à nova estação. Após a supressão dos trens de passageiros no ramal, em 1977, a estação ainda seguiu aberta até cerca de 1990, mas com a supressão quase total dos cargueiros, e depois acabou fechando. Esteve anos abandonada, e a linha idem. A estação esteve em reforma para ser um sambódromo, mas no pátio hoje existe um campo de futebol, ciclovia, pista para caminhada de pedestres e parque para crianças. Ficou pronta em dezembro de 2005.
A gente tinha, né, um mapa da época, toda a Chácara Nazaré, que hoje é onde se encontram as dependências da prefeitura, né, do Parque do Rodoporto. Aqui ainda quando havia os trilhos, eu não pude ver, né, então acredito que muitas pessoas também não. Aqui foi a planta original, utilizada para a construção da nossa estação. A gente percebe, né, todo um cuidado com a arquitetura, também as janelas em arco, né, que a arquitetura ela traz o conforto, ela não é só a estética, ela vai você sentir bem no lugar, ela valoriza o lugar. Todas as estações ela também tem o papel de carregar a imagem da cidade. Você viu a estação de São Paulo, a estação da Luz, ela é imponente, ela é grande, porque ela evidencia qual é o propósito econômico e social do lugar onde ela está enquadrada. Daí a gente tem o corte, né, com os caibros, toda a cobertura, o trabalho em madeira das portas, todo esse meio que piso hidráulico aqui em madeira, né. Aqui a linha ferro, o espaçamento, toda a estrutura metálica como foi montada, todas as dimensões necessárias, né, para a simetria dela. Aqui o interior com todo o trabalho de madeira, né, dos gabinetes onde se comprava as passagens, a escadaria, a fachada, todos os cortes da fachada, da moldura. Mais um pouco do trabalho em madeira, que tinha esse todo o desenho, para se formar os relevos e também para proteger o próprio patrimônio. O portão, todo em ferro forjado, em arte nouveau. Outro corte da vista, né, com todo esse aparato também, todo em ferro trabalhado. Essas telhas também tinham vindo de Marsella, pelo menos na época. Depois da reforma, teve que se utilizar as cerâmicas convencionais daqui. Outra vista diretamente da linha aqui, né, com os nomes do quarto do maquinista e outras dependências da ferrovia. Aqui uma visão, né, do bairro da Paulista na época. Ali em cima, por último, a estação. A estação na sua fase de construção, com toda a estrutura metálica exposta, né, os trabalhadores. E aqui um comparativo. Só dar um pauzinho aqui. Vou colocar o vídeo para mim do Piracicaba, de 1920. Isso. Agora a gente tem um vídeo para ilustrar toda a época, que foi produzido pela Independência Filmes, né? Pela própria independência do nosso estado brasileiro, né? Daí que a gente vai ver as duas locomotivas ainda em funcionamento, tanto a Companhia Paulista como a Companhia Sorocabana em pleno funcionamento. Mas durante o vídeo todo a gente vai ter paisagens, né, de como era a cidade e o meio urbano dela. Eu voltei a cantar outra vez, eu também quero cantar. Examino a minha ideia, como é que a ideia está. Vou falar com os companheiros que eu preciso falar. Uso a minha inteligência, meu Brasil me dá licença, que agora eu quero cantar. Prezado Pedro Chiquito, gostei de você falar. Que região maravilhosa onde Piracicaba está. É canavial por todo lado, rainha do canavial.
Piracicaba querida, pedaço da minha vida, eu tenho boca pra gravar. Agora Pedro Chiquito, eu também quero falar sobre as nossas tradições, que é a coisa melhor que há. Chiquito é um grande cantador, quase que é o campeão mundial. Mas no lugar que você vai, o caboclo vai atrás, nem que eu perca não vai mais. Agora Pedro Chiquito, só uma coisa eu vou contar. Esta viola me convida e eu preciso te explicar. Chiquito, Ela estava gosta em da pleno cana, funcionamento. porque eu quero contar. Isto aí que eu acho graça, com a cana faz cachaça e olha o preto como está. Com a cana faz cachaça e o Chiquito vem cantar. A região maravilhosa que eu vi você explicar é aonde começou esta festa regional. Esta gente brasileira, laranja com chipereira, é onde os cantadores estão. Piracicaba e Sorocaba estão naquele lugar. É a região do Cururu, que é coisa de admirar. E agora então Pedro Chiquito vão deixar as águas rolar. Vão dar um viva pra bandeira e viva a terra brasileira e esta viola maioral. A maior parte dos monumentos arquitetônicos já não existem mais. O cururu segue carreira, agora é na carreira do dia. Faz de conta que tá dando a despedida pra terminar a cantoria. Amigo, quero que vão por mim. Se achar que está bom assim, Marquinhos pega pro outro dia. Se acaso achar que está bom assim, vai, Marquinhos pega pro outro dia. Eu vou ficar muito obrigado, é do que o povo me fazia. Eu, meus amigos queridos, fico muito agradecido para todas essas famílias. Este é o cururu de Beira-Rio, aonde nós cantava porfia. Daqui a pouco vai se ver a locomotiva da companhia Sorocabana passando rente à ponte. Parava quando o dia amanhecia. Cantar não aguentava a parada, cantava história sagrada e também cantava astronomia. Cantava na história sagrada e cantavam na astronomia, ou na história do Brasil. Universo. Do nosso município, né? Então é uma coisa realmente grande. E se não houvesse registro, não teria nem a nossa história, a gente não saberia que nada aconteceu, a gente também não sabe o que faz falta pra gente, né? Porque realmente é um meio de transporte que a gente precisa muito, é muito utilizado em todos os outros países muito desenvolvidos, Alemanha, Suíça, né? Então, é o que a gente precisa. Também gera muitos empregos, é eficiente do ponto de vista econômico, né? Uma passagem, por exemplo, de passageiros seria muito mais barata, transportar cargas é muito mais barato, né? Mas a gente
espera que tudo isso possa dar uma luz, que isso semeie entre as conversas o espírito do que é entendido como mais eficiente e melhor para todos os lugares que a gente vai. É uma falta de ilustração no treino de serviço. Eu vim aqui com meus 86 anos de idade, certo? Porque eu morei aí naquela viradinha do trem que vai para São Pedro, ali na Vila Resende. O Cezinho me acordava todo dia às 6 horas da manhã. Certo? Tudo bem. Mas essa história de trem que via Piracicaba, saía daqui como Paulista, Sorocabana, não acredito que seja trem Piracicaba. Agora, trem da Société Ferroviaire Brasileira é Piracicaba. O trem da usina Monte Alegre é Piracicaba. É por isso que eu vim aqui. E vou sair daqui babando. Obrigado. Quem que tiver essas dúvidas pode perguntar, a gente vai tentar responder. Boa tarde para todos. Eu, mesma coisa, a idade dela, só que eu estou com 86 anos. E eu, desde 1953, eu venho de Piracicaba para Sorocabana. Porque eu pegava o trem lá em Itu, fazia a bordeação em Itaíci e vinha para Piracicaba. Até 1958 eu fazia essa vida. Quando eu casei em 1958, pedi a conta do meu patrão, não deixou eu sair da empresa, que vinha aqui vender e cobrar aqui em Piracicaba. E também conheço a Paulista, porque eu pegava o 6 horas da manhã e ia para São Paulo. 9 ou 10, pegava o Aracolana, já ia no restaurante da Aracolana até chegar a São Paulo. E depois, quando foi em 59, eu mudei para Piracicaba. E eu conheço tudo, eu gostei muito da explanação sua. Eu conheço todo o trem, todos os 2 trens eu conheci. Hoje, infelizmente, eu fico hospedado no Hotel Jardineira. Hoje já demoli o Hotel Jardineira. Eu ia de bicicleta, que não tinha trem, depois ia de bicicleta até Limeira. Limeira eu ficava no Hotel São Paulo, porque tempo é tudo terra, né? Eu tinha que fazer as cobranças nas fazendas do Mar de Didine. Eu ia de bicicleta Iracema para Limeira, depois voltava. Isso é de 1958, 59. E lá também nesse trecho? Quanto paletó não perdi, que a fumaça caiu pinguinho de fumaça, perdi o paletó. Mas gostei muito, meus parabéns, viu? Muito obrigado a Vim vocês. aqui por causa disso, para lembrar do meu tempo aqui também. Obrigado. Isso é muito importante, gente. Realmente eu agradeço. Eu tenho um pouquinho menos de 86 anos, mas também me interesso pelo assunto. Tá chegando lá. Devagar a gente chega. Primeiro, parabéns, né, pela iniciativa de vocês, excelente apresentação. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a questão das bitolas, se pudesse voltar também, que não deu tempo de eu anotar aqui. Se a questão das bitolas ela era dessa diferença, se ela tem uma relação com o tempo, então bitolas que eram utilizadas em tempos diferentes, ou se isso também tinha uma estratégia de empresa para empresa. Como vocês estavam falando, né, as empresas, obviamente, uma não usava a linha férrea da outra, se isso também influencia ou não, se você saberia me dizer. Tem muita questão da concessão da própria ferrovia. Então, por exemplo, as duas se cruzavam, mas não se utilizavam os serviços das outras. Depois, com a fusão, pôde-se fazer isso. Seria como se fosse um limite de municípios. E essa questão da bitola, por exemplo, ela ser maior ou menor, implica muito em custo. Porque se vai fazer uma bitola maior, você tem praticamente o dobro de quantidade dormente, toda a questão do travamento. Para você fazer toda a linha férrea, você precisa ter toda a mecânica do solo muito bem trabalhada, bem compactada, lastro, sublastro,
que são as pedras, né, as britas, para todo o escoamento da água. Por exemplo, até o trilho. A especificação do trilho tem que ser maior também. Então, é toda uma questão também. É tudo econômico, funcional e técnico. Por exemplo, tem a ver até com cultura. A bitola irlandesa, chamada de irlandesa por quê? Por causa que é da Irlanda. Ela começou lá, a ferrovia já começou com 1,60. Só que aqui no Brasil, por exemplo, uma empresa que quisesse fazer sua própria estrada de ferro, que era a maioria das vezes o meio mais comum que você tinha, porque as estradas eram péssimas, a rodovia dos imigrantes, todas as rodovias não existiam. Eram caminhos de terra, terra batida. Então era impossível você realizar, né, o seu transporte de mercadorias. Por isso as estradas de ferro tiveram tanta importância no começo do nosso século. E deveriam também ter até hoje. Nosso investimento hoje é muito mais rodoviário. Só que a gente pode mudar isso. A gente está aqui para isso. É questão de política, né? E só mais uma pergunta também. A questão do funicular e da cremalheira, né? Existe a questão, nessa parte mais íngreme, como você estava apresentando, existe uma questão de ser de misto entre as duas? Então, assim, ou usa a cremalheira ou é o funicular, ou, na verdade, acaba o funicular usando a cremalheira também para os pontos de aclive, sabe dizer? Então, o funicular, ele mantém só aquela casa de máquinas com vapor. Ele é um sistema realmente muito mais caro. Só que a nossa serra, ela pedia isso. Era quase 1 quilômetro de aclive, entendeu? Então, sim. Então, era todo um por cabeamento. Então, você tem a locomotiva que era especial. Era um locobreque. Ela se prendia na tenaz. Tem um vídeo aí, eu mostro depois. Ela se prendia na tenaz para ela conseguir pegar essa impulsão até o fim. O que acontece com a cremalheira? Ela não precisa de sistema subterrâneo. Entendeu? É uma coisa muito mais leve. Então, ela, comumente, é muito mais usada até por passageiros. Por exemplo, o trem do Corcovado. Para subir no Corcovado, o sistema é de cremalheira, não é funicular. Então, acho que São Paulo, por exemplo, é um dos poucos casos que se empregou o sistema funicular. Porque para exigir um esforço mínimo das máquinas, que também, mesmo se fosse de alguma outra maneira, desgastaria muito, porque também era um fluxo muito intenso de carga, e por aí vai. Ainda deve ter, eu não sei como é que foi o processo. Não, só dizendo, até para você talvez colocar e mostrar para o pessoal, tem no Montserrat, em Santos, tem um funicular, que hoje em dia é utilizado pelos moradores, obviamente, né, que é muito íngreme, e também para turismo. Então daí talvez valha a pena você mostrar. Se não cheguei a conhecer, também não tenho conhecimento disso. É muito bom, posso averiguar isso, mas, por exemplo, pelas próprias companhias que pegam concessão, nenhuma é obrigada também, só tem esse expresso turístico, sim, né, sim, que sai da Luz, vai para Jundiaí, pela Rota do Vinho, que vai diretamente para Paranapiacaba, que funcionava o sistema metropolitano até um tempo atrás, também cortaram. O sistema metropolitano foi adiado até Rio Grande da Serra e assim continua até hoje. E também para Mogi das Cruzes, que foi um grande polo de migração asiática. Né? Mas acho que vale a pena até para você mostrar. Pessoal, ele é curtinho lá no Montserrat, e ele é turístico, como você está dizendo, e para os moradores da região, porque você tem duas opções: ou subir de escada, que são centenas de degraus, ou subir com funicular. Então acho que talvez valha a pena. Eu acho que você está falando como se fosse um elevador, assim, não é um trecho muito grande. Ele é utilizado para isso. Eu digo assim, até para mostrar para as pessoas como é que funcionava, que eu acho que é interessante. Bacana. Bom, queria agradecer a presença, foi muito boa a apresentação. Eu queria saber de onde surgiu o interesse de fazer esse levantamento das informações, de criar essa pesquisa. Fala um pouquinho para a gente. Quando a gente olha nos arredores da nossa cidade, a gente sempre fica imaginando, né, outros tempos, como ela foi. E também a gente não tem como acabar não comparando as coisas, né? A gente sempre compara, nossa cidade assim, a outra cidade daquele jeito. E eu sempre senti uma falta muito grande, né? Cadê a ferrovia? Cadê o transporte ferroviário? Nunca teve. Depois fui descobrindo a Companhia Paulista, depois soube que não era só a Companhia Paulista, e tem toda uma história por trás disso. Então, é pela falta mesmo da estrutura que me serve. Por exemplo, a gente só vai sentir falta de uma arquitetura bonita, uma coisa barroca, um rococó, quando tudo for só modernista, quando tudo for só caixão. Entendeu? Não tiver moldura nenhuma, for só o vidro com a parede de alvenaria. Então, pela falta que isso me fez, foi o máximo motivador. Pela história de todos os imigrantes que vieram aqui, que todo mundo sabe que nosso país é constituído só por imigrantes. Uma parcela muito pequena era nativa da região, realmente. Então, essa história que eu contei é a história de todos nós. Né? Não é só minha, não é só dela, não é de ninguém. É todas nossas.
Naquela época, os italianos, os espanhóis, os portugueses, todos os imigrantes chegavam aqui para dentro da terra, era o único meio de locomoção. Muitas vezes, alguns com medo de não saber como era essa nova terra, no Porto de Santos mesmo só existia mato, eles não sabiam para onde está sendo levado. E tinha aquela coisa do nazismo, muitos deles acabavam pulando do trem daquela altura da serra e morriam, porque eles não sabiam para onde estavam indo. Tinha vezes que você vinha com um contrato já de trabalho, muitas vezes você ia para um lugar e acabava indo para o outro. A maioria, por exemplo, tinha que ir para Lages, mas acabava vindo mais para o interior paulista. Então esse foi o perímetro mais motivador, assim, foi realmente, cadê o trem? Estava fazendo falta. Onde que foi parar? O que aconteceu? Quem, sei lá, foi responsável por isso? Foi a gente só que deixou acabar? Tá ok, eu só vou mostrar o videozinho, que eu ainda tenho do funicular funcionando, mas não sei, pode ir para vocês. Estou dizendo que se quiserem continuar a conversa depois, eu vou entregar o certificado, mas aí a gente, acho que se vocês tiverem também essa disponibilidade, pode ser? Pode? Porque, eu não sei, eu acho que tem um resgate aí bacana, e o tempo seria até agora, mas se vocês estiverem disponíveis, a gente vai se retirar, mas eu queria deixar para os dois, é um certificado de colaborador, aqui da escola, então tanto para o Eduardo, né, e também para o Rodrigo. Só trabalha aqui escondida lá, né? Gente, olha, obrigada. Eu, na verdade, eu já perdi minha hora, porque eu fiquei tão entretida que eu não consegui ir embora. Mas eu queria deixar só uma reflexão, que eu acho que é importante a gente estar aqui todo dia, que não vai caber aqui agora, mas para a gente trazer esse momento. Quer dizer, o custo da nossa indústria automobilística foi muito alto para o país. Não que não devesse ter, né? Mas é claro que essa história da ferrovia vem junto com o investimento à indústria automobilística, né? Então, parece que para ter uma coisa boa tem que destruir a outra. E me chama muita atenção outro aspecto, não para a gente chorar em leite derramado, mas a questão para olhar daqui para frente. O quanto que... Eu acho que Piracicabana, a gente é muito ligado, sim, à história, só que a gente deixa destruir. Eu me lembro, eu estudei uma época, trabalhei uma época na Alemanha, e lá no instituto que eu fiquei, e era perto de uma cidadezinha que era pequena. E uma das primeiras coisas, eles falaram, nós vamos te levar agora no fim da tarde para você conhecer a estação mais antiga da Alemanha. E a cidade tinha um turismo em função da estação mais antiga da Alemanha. E eu ganhei, eles fizeram no Nanquim, e quando eu vim embora eu trouxe o quadrinho da estação. E aquilo me chamou a atenção, e eu vi tanta estação aqui destruída, e lá me levaram numa cidade que tinha um turismo em função da estação. Então, acho que não é para a gente chorar o que já foi, mas para a gente prestar atenção na história rica que a gente tem. E nós mandamos uma moção, nós fizemos, todos os 23 vereadores, uma moção para o governador, porque nós vimos esse resgate americano a São Paulo, de ferrovia, e a gente quer para Piracicaba também. Então, nós assinamos os 23, mandamos essa moção e a gente está acompanhando. Se tiver algum resgate, se tiver alguma chance, que a nossa história esteja dentro. Eu peço desculpas não poder ficar mais, porque eu tenho o Conselho do Meio Ambiente me esperando. Mas, assim, são muito bem-vindos todos vocês e muito grato. Eu aprendi muito aqui com vocês hoje. Tá bom? E deixo aí a casa à disposição para vocês finalizarem. Obrigada. Muito obrigado. Só levantando essa questão turística, né? Piracicaba, antigamente, por todos que moravam nas intermediações, era realmente conhecida como a terra dos bondes, né? Então, quem vinha para cá sempre lembrava. Eu acabei não falando dos bondes aqui, porque ele é um transporte rodoferroviário. Em cima dele, transitam tanto carros quanto os bondes. Então, ele já é um modal duplo. Ele não é estritamente ferroviário. A questão aí do Locobrec, né? Engatando um patamar lá. Mostrar como funciona realmente o sistema, assim como mostrei o da cremalheira.
Daí, como a Tami também falou da questão do trem intercidades, né? Não sei, quem quiser pode já ir embora, mas é só um comentário. Essa questão de vai se prolongar até a Americana. O Dória, né, já tem esse plano há muito tempo. Todos os políticos sempre falam que as meninas dos olhos deles são sempre as ferrovias, né? E talvez esse ano saia. Para Campinas é certo. Até a Americana, a empresa Rumo, ela é arbitrária, né? Que é a empresa que tem a concessão do trecho ferroviário. E já diz que o trecho está saturado e não comporta os trens de passageiros. Daí o Dória também se contrapôs, né? Disse que, né, quem manda não é a concessão, né, que está pegando, mas sim os governantes. E se fosse prolongar esse plano, é muito mais fácil que chegue até Limeira, pois a estrada de ferro deles não está desativada. A nossa já se encontra desativada. A Agência Nacional de Transportes não reconhece mais o trecho de Piracicaba. O de Limeira é utilizado até hoje para cargas ainda. Então, é uma coisa realmente, com interesse, com dinheiro, vai. Mas é muito mais fácil voltar para Limeira do que para cá. Realmente seria muito interessante. Mas hoje não seria mais no meio do centro, sabe? Seria uma forma quase que paliativa. Não seria uma coisa realmente efetiva e tão boa. É isso, gente. Muito obrigado pela presença de todo mundo que dispôs do tempo, que prestou atenção. Espero que isso tenha contribuído para a vida de vocês. Espero que vocês saiam daqui pensando no tema que acho que foi acabado de debater. Estou feliz também de ter relembrado, né, alguns momentos da vida de muitos aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Não tem nem como eu agradecer a presença de vocês.